Já ouvi falar teu nome. Foi uma honra muito grande. E nesse pouco tempo que pregaste aqui, muito aprendi. Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu jamais esperava chegar onde cheguei. Tudo contra a minha pessoa. Não tinha partido, não tinha fundo partidário, não tinha tempo de televisão. Grande parte da mídia, o tempo todo fustigando com mentiras, com calúnias, ou com fake news, como está na moda. Mas eu tinha duas coisas que os outros não tinham: Deus e o povo ao nosso lado. Prezado Samuel Câmara, se nós somos a maioria, por que cedemos à minoria? O senhor é professor de direito constitucional, mas eu entendo que a lei tem que ser feita para atender as maiorias e não as minorias. Respeitamos as minorias, mas nós, a maioria, o povo, é que deve conduzir o destino de uma nação. Confesso que fiquei com muito medo quando me elegi presidente da República. Depois de um ato criminoso, onde eu vi a morte de perto, mas quis Deus que eu sobrevivesse. Naquele momento, aquele ato não foi que me elegeu. Aquele ato, no meu entendimento, existiu por parte dos maus para que eu não chegasse à presidência. Mas Deus tem um propósito, tem uma missão para cada um de nós. Cheguei calcado numa passagem bíblica, João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. E no meio político, meus prezados deputados federais, a verdade sempre está longe de nós. De todos nós, de mim também. De todos nós, sem exceção. Certa vez até, durante a campanha, um jornalista conhecido falou: se você não mentir, você não vai chegar lá. Você tem que mentir para o povo. Dizer que vai fazer maravilhas. Vai triplicar o salário mínimo. Vai tirar todo mundo do SPC. Vai baixar os impostos. Se você falar a verdade, você não vai chegar. Eu falei: olha, se é para mentir, então não vou chegar. Vencemos usando essa passagem. Quando Samuel falou aqui de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, o Brasil acima de tudo é um jargão militar. Eu fiquei por 15 anos nas Forças Armadas. Eu estava num evento em Brasília há uns 4 anos, na Esplanada, um evento evangélico, e o pastor que conduzia aquele evento falou que eu ia usar da palavra, e eu falei: não, mas eu sou cristão, eu não sou evangélico, tá? Eu sou cristão, e está cheio de pastores aqui, você vai usar da palavra. E eu fiquei preocupado, falar o quê? Tinha umas 30 mil pessoas presentes. Bem, aconteceu naquele momento, né? Eu terminei falando: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso parece que foi algo que aconteceu naquele momento, tinha que acontecer. São os sinais que começaram a aparecer lá atrás. Quando comecei a andar pelo Brasil, pouca gente estava ao meu lado. Um está aqui presente, por coincidência, não é do estado do Amazonas, é o delegado Éder Mauro, do Pará. Me acompanhou em alguns momentos pelo seu estado, lá no DF e alguns pontos do Brasil. Não era do meu partido, como não é ainda. Mas nós não precisamos escolher partido para servir o Brasil. Em qualquer partido que você
esteja, você pode servir o Brasil. É a mesma coisa aqui. Tem gente das mais variadas denominações evangélicas, e o norte é um só. Todos nós nos encontraremos lá na frente. É Deus. É Deus acima de todos. Não temos dificuldade para fazer o bem ao próximo. É fazer o simples. Não tem que inventar. Depois das eleições, um trauma. Como escolher ministros? Se aceitar as indicações de partidos, qual o perfil? A quem eles vão servir? Ao partido ou ao presidente da República? Tivemos a consciência por parte de líderes partidários, conseguimos escolher aquilo que nós entendemos, o ministério técnico, para poder atender o anseio daqueles aos quais nós somos realmente os empregados, que são vocês. Nós somos empregados de vocês. Nós devemos lealdade aos senhores aqui na terra. Realmente, Samuel, Silas, William, nós pegamos um Brasil arrasado, econômica, moral e eticamente falando. Família, fizeram de tudo contra ela nos últimos 20 anos, tudo. Inventaram de tudo para quebrar a célula maior de uma nação, que é a família. Tiveram o descaramento de botar em livros escolares que a criança vai escolher seu sexo quando tiver 12 anos de idade. Que família pode ser um juntamento de duas coisas qualquer? Inclusive, eu estava no encontro de Gedeon em Santa Catarina, e o Supremo estava decidindo uma coisa muito importante. Mas naquele momento, não era competência do Supremo, como não é legislar. E legislaram, infelizmente. E lá no Gedeon eu falei, eu tenho 2 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Uma será de um evangélico. Se somos laicos, eu sou cristão. No Supremo Tribunal Federal, não é porque é evangélico apenas. Vai ter que ter conhecimento jurídico, obviamente. Mas vai ao lado desse indicado por mim, que deverá passar pela sabatina no Senado Federal, o fato dele ser cristão, ou melhor dizendo, evangélico, como me comprometi no passado. Nós precisamos da palavra de Deus em todos os locais possíveis. O mandato passa muito rápido. 4 anos passa muito rápido. Eu fiquei 28 anos dentro da Câmara. Passou rápido. Lá eu conheci o amor da minha vida. Está aqui. Estava ao meu lado. Há meses do meu lado, eu não enxergava. Até que um dia aconteceu. E hoje estamos juntos. Ela é evangélica como os senhores e as senhoras. É a âncora da família. Na verdade, quem mais manda no Brasil é ela, não sou eu. Inclusive, ela fala em Libras. Não precisa fazer soar sua voz na minha direção. Um gesto apenas é mais do que suficiente. Quando se fala, prezado William, como o senhor disse aqui há pouco, que nós podemos fazer muito, parece que não, mas podemos. Eu fiquei surpreso há poucos meses, quando a ministra Tereza Cristina da Agricultura falou que tinha um decreto presidencial, olha só, tinha um decreto presidencial que impedia plantar cana no estado do Amazonas. Olha que absurdo. Daí ela falou que ela queria,
que esse decreto fosse revogado, mas ia sofrer um grande desgaste, porque os ambientalistas iam criticar. Eu falei para ela: ministra, se eu não me sujeitar a desgastes, o que eu estou fazendo aqui? Eu não posso estar preocupado com reeleição. Prepara que eu assino o decreto. Assinei o decreto. Até fiquei muito feliz quando vi o presidente da Assembleia Legislativa, aqui do Amazonas, discursando sobre esse assunto, dizendo que isso traria mais empregos para a região, e como na verdade vai trazer brevemente, que nós assinamos o decreto em aproximadamente 40 dias. Então, quando nós tivermos a oportunidade de mudar, vamos mudar. Não vamos deixar para depois. Vamos fazer o que tem que ser feito. E deixa as consequências para depois. O que vale é você estar com a consciência tranquila. Você tem paz com o seu coração. E é isso que eu peço a Deus o tempo todo, que me oriente, me capacite, me dê força e fé para conduzir o destino do Brasil. Algumas medidas que tenho tomado não são doces, são amargas. A reforma da Previdência é quase que uma quimioterapia. Mas quem precisa de quimioterapia sabe, se não passar por ela, vai abreviar a sua passagem aqui na Terra. E essa reforma da Previdência que nós fizemos foi para que o Brasil não quebrasse daqui a 2, 3 anos. Não adianta você ter no Lerite um número que represente o teu salário, se for no banco, não tem. O mesmo no tocante a pensionista. Fizemos isso aí. Parabenizo o parlamento brasileiro, que depois de 20 anos tentando, governos outros, fazer essa reforma, não conseguiu. Nós fizemos. Agradeço ao parlamento brasileiro por ter entendido essa situação. E fizemos da forma mais republicana possível. Então, meus senhores, minhas senhoras, primeiro eu agradeço a Deus pela minha vida. Depois, pelas mãos de grande parte dos senhores, a oportunidade de me alçar à condição de presidente da República. Não é fácil. Não pense que é uma vida de glória. De muitas coisas eu sou privado. Digo até para alguns que onde moro é praticamente uma prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica. Mas não existe satisfação maior de aquela do dever cumprido. Creio que estamos fazendo a coisa certa. Não vou deixar de pedir a vocês, como é um dos objetivos desse grande encontro aqui, orações pelo nosso mandato. Amigos de Manaus, do Amazonas, autoridades, governador de Roraima, Denário, Wilson, deputados, vereadores, meu amigo Menezes, coronel da reserva do Exército, diretor, presidente da SUFRAMA, e a esposa, parece que tem 20 anos de idade, mas eu conheço há 40. Te entreguei, né? Meu muito obrigado a todos vocês por esse momento, por essa oportunidade, e continuo dizendo-lhes: temos um presidente que tem Deus acima de tudo. Meu muito obrigado. Agora vamos orar. Estenda a mão em direção ao presidente, ao país. É inédito no Brasil o que nós estamos vendo acontecer. É inédito. Digam comigo: presidente Jair Bolsonaro, dona Michele Bolsonaro, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer
o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês, o governo de vocês, faça resplandecer o seu rosto e lhes dê paz, muita paz, muitas conquistas, muitas vitórias, e realizem os sonhos que vocês têm para o Brasil. Amém. Deus abençoe a todos.